Os últimos dias de Jesus foram marcados por silêncio. Não porque ele não tinha mais o que dizer, mas porque tudo o que precisava ser dito já havia sido anunciado. Enquanto muitos viam apenas um homem caminhando para Jerusalém, Jesus sabia que estava caminhando para a cruz. E mesmo assim, ele não recuou. Hoje, você vai conhecer os últimos dias de Jesus antes da crucificação, revelados em detalhes bíblicos profundos, detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Antes de continuar, deixe seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. O que realmente aconteceu nos dias finais de Jesus? O que ele ensinou, viveu e enfrentou antes da cruz? E por que esses dias revelam tanto sobre fé, obediência e amor verdadeiro? Jesus não foi surpreendido pela cruz. Ele não foi pego de surpresa pela traição. Nada do que aconteceu foi um acidente. Desde o início, Jesus sabia que sua missão não terminaria em aplausos, mas em sacrifício. Quando ele decide subir para Jerusalém, ele está plenamente consciente de que aqueles seriam seus últimos dias em liberdade. Os evangelhos deixam isso claro. Jesus fala repetidamente sobre sua morte. Ele prepara os discípulos. Ele fala sobre sofrimento, rejeição e entrega. Mas os discípulos não compreendiam completamente. Eles ainda esperavam um reino terreno, uma vitória política, um Messias conquistador. Enquanto Jesus preparava o coração, eles ainda sonhavam com tronos. Se você já percebeu isso na Bíblia, comenta aqui embaixo, eu percebi. A caminho de Jerusalém. Jerusalém não era apenas uma cidade, era o centro religioso, político e espiritual de Israel. E Jesus entra sabendo. Ali estavam os líderes que o odiavam. Ali estavam os religiosos que o perseguiam. Ali estava o sistema que não suportava a verdade. Mesmo assim, ele vai. Isso nos ensina algo poderoso. Jesus não foge do sofrimento quando o propósito é maior. Quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, a multidão explode em louvores. Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Ramos são lançados no caminho. As pessoas celebram, mas Jesus não se empolga com os aplausos. Ele sabe que a mesma multidão que hoje grita, em poucos dias ficará em silêncio. Ou pior, pedirá sua morte. Esse é um dos momentos mais profundos da narrativa. Aplauso externo, dor interna, propósito inabalável. Se isso já te fez refletir, deixa um comentário agora. Seu engajamento fortalece esse canal. A entrada triunfal não é apenas um evento bonito. Ela é o cumprimento de uma profecia. Jesus entra exatamente como estava escrito. Nada fora do controle, nada improvisado. Cada passo, cada gesto, cada detalhe já fazia parte do plano. Se você gosta de conteúdos bíblicos explicados com profundidade, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui, a Bíblia não é tratada de forma rasa. Aqui, nós vamos fundo. Após a entrada em Jerusalém, o clima começa a mudar. A tensão cresce. Os líderes observam. As armadilhas começam a ser preparadas. E Jesus continua ensinando. Ele sabe que o tempo é curto. E por isso, cada palavra agora é ainda mais importante. Mas isso já nos leva para os próximos acontecimentos. Depois da entrada triunfal, muitos acreditavam que Jesus finalmente assumiria o poder. Mas, em vez de coroas, ele escolheu palavras duras. Em vez de alianças, ele escolheu confrontar a verdade. Os dias estavam acabando.
e Jesus não iria desperdiçar nenhuma oportunidade. Se você quer entender a Bíblia além da superfície, já deixa o like agora. Por que Jesus, sabendo que seria preso e morto, escolheu confrontar diretamente os líderes religiosos? Por que ele não tentou se proteger ou evitar o conflito? A resposta revela muito sobre quem Jesus realmente é. Jesus no templo. Um dos primeiros atos de Jesus nesses dias finais foi ir ao templo, o lugar que deveria representar oração, arrependimento, comunhão com Deus. Havia se tornado um centro de interesses, comércio e aparência religiosa. Jesus observa tudo em silêncio e então age. Ele expulsa os cambistas, vira as mesas e declara: "A minha casa será chamada casa de oração." Esse momento não é apenas sobre comércio, é sobre hipocrisia espiritual. Jesus não confronta o pecado comum, ele confronta o pecado religioso. Isso ainda acontece hoje? Comenta aqui o que você acha. Jesus não veio agradar sistemas, ele veio restaurar corações. E isso irrita quem se beneficia da religião sem transformação. A partir desse momento, os líderes decidem que ele deve morrer. O plano começa a ser acelerado. A perseguição se intensifica. Mas Jesus continua ensinando, como se nada estivesse fora do controle. Nos dias seguintes, Jesus ensina parábolas profundas sobre vigilância, sobre fidelidade, sobre o juízo, sobre o reino de Deus. Cada ensinamento tem um tom diferente, mais sério, mais direto, mais urgente. É como se ele estivesse dizendo: o tempo está acabando, preste atenção. Muitos escutam, mas poucos compreendem. Jesus denuncia publicamente os fariseus e mestres da lei, não com ódio, mas com verdade. Ele fala sobre aparência sem essência, fé sem prática, religiosidade sem amor. Essas palavras ecoam até hoje. Se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém. Mesmo cercado de multidões, Jesus começa a ficar só. Os discípulos ainda estão confusos. A multidão começa a se afastar. Os líderes tramam em segredo. E Jesus carrega tudo em silêncio. Esse é um dos pontos mais humanos da narrativa. Jesus sabia exatamente o que estava por vir. E mesmo assim, continuou. Aqui aprendemos algo essencial. Fé verdadeira não busca aprovação. Obediência não depende de aplausos. Propósito não recua diante da dor. Jesus poderia ter fugido, mas escolheu ficar. Se você já sentiu que seguir a verdade te deixou sozinho, escreve "Eu entendo" nos comentários. Enquanto muitos dormiam tranquilos naquela noite, uma decisão já havia sido tomada. O caminho até a cruz não começou com pregos. Começou com um beijo. A pergunta que ecoa até hoje: como alguém que caminhou com Jesus, que ouviu seus ensinamentos, que viu milagres, foi capaz de traí-lo? E mais importante ainda, o que essa traição revela sobre o coração humano? Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Mas aquela não seria uma refeição comum. Seria a última. O clima é diferente. O silêncio pesa. As palavras de Jesus soam mais profundas. Ele parte o pão, compartilha o vinho e então declara: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue." Naquele momento, Jesus estabelece uma nova aliança, não baseada em sacrifícios contínuos,
mas em um sacrifício único. Mesmo sabendo que seria traído, Jesus lava os pés de Judas. Esse detalhe é poderoso. Jesus não reage com raiva, não expõe, não humilha. Ele ama até o fim. Isso nos confronta. Amar quando é conveniente é fácil. Amar quando dói é divino. Durante a ceia, Jesus diz: "Um de vocês me trairá." O clima muda imediatamente. Os discípulos perguntam, um a um: "Sou eu, Senhor?" Judas também pergunta. Jesus responde de forma sutil, sem escândalo, sem espetáculo. A traição não acontece por surpresa. Ela acontece por escolha. Depois da ceia, Jesus vai ao jardim do Getsêmani. Ali, longe das multidões, longe dos discursos, longe dos milagres, vemos o lado mais humano de Jesus. Ele ora, ele chora, ele sofre. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Essa oração revela algo profundo. Jesus não desejava a dor, mas aceitava o propósito. Se você já passou por momentos assim, comenta: "Deus me fortaleceu." Jesus pede que os discípulos orem com ele, mas eles dormem. O contraste é forte. Jesus em agonia, os discípulos exaustos, o céu em silêncio. Mesmo assim, Jesus continua. Isso ensina algo poderoso. Nem sempre quem caminha com você entende o peso que você carrega. De repente, tochas aparecem, soldados se aproximam, e Judas se aproxima com um beijo, o sinal combinado. Jesus não foge, não resiste, não reage com violência. Ele se entrega. Porque aquele momento não era derrota, era obediência. Se isso tocou seu coração, compartilhe esse vídeo agora. Aquela noite não terminou no jardim. Ela apenas começou ali. O silêncio deu lugar à acusação. A oração deu lugar à violência. E o amor seria levado até o limite. Se você chegou até aqui, já deixa o like agora. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. A pergunta mais difícil: como o Filho de Deus, inocente, sem culpa alguma, foi condenado à morte? E por que ele não se defendeu? Jesus é levado diante do Sinédrio. Testemunhas mentem. Acusações são forjadas. Nada se sustenta. Mesmo assim, o julgamento continua. Jesus permanece em silêncio. Esse silêncio não é fraqueza, é cumprimento. Como um cordeiro levado ao matadouro. Ele não precisava provar quem era. A verdade já estava diante deles. Se você já foi julgado injustamente na vida, comenta: Deus sabe. Pilatos não encontra culpa em Jesus. Ele sabe que tudo aquilo é inveja e medo. Mas o povo grita. A pressão aumenta. A política fala mais alto que a justiça. Pilatos lava as mãos. Mas a responsabilidade não se lava com água. Jesus é condenado, não porque era culpado, mas porque escolheu obedecer. A coroa de espinhos é colocada. O corpo já está ferido. O peso da cruz cai sobre seus ombros. Cada passo é dor. Cada respiração é esforço. Mas Jesus continua. Não por obrigação, mas por amor. Se esse sacrifício significa algo para você, escreve: foi por mim. Pregos atravessam mãos e pés. O céu escurece. A terra treme. Jesus é levantado entre o céu e a terra. Mesmo ali,
Ele perdoa. Pai, perdoa-lhes. Ele não amaldiçoa. Ele ama. Esse é o coração do Evangelho. Jesus entrega tudo, não apenas o corpo, mas a vida. Está consumado. Não foi derrota, foi missão cumprida. O véu do templo se rasga, o acesso a Deus é aberto. O preço foi pago. O corpo é colocado no túmulo. A esperança parece morta. O céu permanece em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Os últimos dias de Jesus antes da cruz nos ensinam algo eterno. O amor verdadeiro sacrifica. A obediência custa. A salvação tem preço. Mas também nos lembram, a cruz não foi o fim da história. Foi o começo. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo agora. Se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui nós exploramos a Bíblia com profundidade, respeito e verdade. Comenta aqui embaixo o que mais te tocou na história de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.